Tua alma é teu tesouro. Como cuidas desta pedra preciosa? Adorna com diamantes e rubis? Guarda em baú trancado, bem guardado dos algozes do tempo? Ou deixa exposta ao pó, à sujeira e ao vento? Como cuidas do teu tesouro? Como cuidas da tua alma? Pensas que ao céu entrará com quais garantias? Joias de família? Contra cheque, suborno ou outras regalias? Não há bem maior do que a tua consciência. Se limpa, a alma está limpa. Se suja, haverá de limpar. Eis o teu tesouro, não há em lugar nenhum mais rica igualia. É teu cartão de embarque, o teu passaporte. Tua alma é a tua garantia. Cuide bem. Hashtag Poesia tá na moda. Olá, minha amiga e meu amigo. Eu sou Ercília Zilli, do programa Novos Rumos, e vim fazer um convite especial. Venha participar da programação ao vivo da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior pelo Facebook. Eu vou esperar sua mensagem e o seu carinho no meu programa. Acesse facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e facebook.com/TV Mundo Maior. E curta nossas páginas e tenha acesso a muito mais conteúdo espírita. Conheça também nossos bastidores pelos Instagrams @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior. Esperamos você nas redes. Oi, boys and girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário. E não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. O espírito que nos acompanha quando encarnados continua nos acompanhando no plano espiritual? Será que meu pai ainda ouve as minhas preces? Vocês poderiam esclarecer um pouco a respeito do Evangelho no Lar? Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho para que nós possamos realmente evoluir. O espírito está aí nas suas etapas, né? De melhoria, de evolução, para tudo tem jeito, para tudo tem socorro. Você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. Não se preocupe com o instante da morte, mas sim com a tua vida. Oi, meu nome é Adriano Salve, eu tenho 38 anos, sou DJ e massoterapeuta. A minha paixão pela bike surgiu quando eu morei no exterior, incentivado por um amigo. Como DJ, eu viajo para diversas partes do mundo, onde sempre arranjo um tempo para pegar uma bike e pedalar por aí. Pedalando pelo mundo, eu percebo que cada vez mais a bicicleta é utilizada como meio de transporte, não só como esporte. É um meio mais barato, mais rápido e não poluente de se locomover. Eu resolvo praticamente tudo de bike, mercado, banco, farmácia. A utilização da bike como meu meio de locomoção me trouxe muita economia. Dessa forma eu consigo juntar muito mais grana para viajar. Aos finais de semana eu chego a pedalar 80 km em um dia. Para manter esse rendimento eu optei por uma alimentação mais saudável. Por exemplo, em casa eu produzo o meu próprio pão e também mantenho uma hortinha. Trabalhar à noite é muito cansativo. E depois que eu passei a praticar uma atividade física, eu me senti muito mais disposto no meu dia a dia. A
primeira vez que eu pedalei no meio do trânsito e olhei para trás e vi aquela fila imensa de carros, a sensação de liberdade foi imensa, uma coisa que eu nunca esqueci, foi muito marcante. Convido vocês a sentir essa liberdade através dessa atividade física. Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de a Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar em pré-venda acessando mundomaior.com.br. Começa agora Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Este é a Rádio Revista André Luiz, ao vivo, aqui hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Estamos sempre estudando os temas da espiritualidade junto com você. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, desejo uma ótima quinta e todos da nossa técnica e da nossa produção. Também a Estela Pavanelli. Bom dia, Estela, tudo bom? Bom dia, Vanessa, tudo bem e você? Tudo ótimo. Vamos trazer também hoje. Muito bom. Então, bom dia a todos que estão nos ouvindo também. É isso aí. Nós temos um convidado, Jader Kalel. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia, Vanessa. Um abraço à Adriana e todos sejam sempre bem-vindos. Eu agradeço o convite. É isso mesmo, deixar um abraço aqui para a Adriana Galo, que está de volta na próxima semana aqui no programa, e você participa aqui com a gente respondendo aí se você acha que existe algum impedimento para nós estudarmos as obras básicas de Allan Kardec. O que você pensa sobre isso? Liga para nós no 0800 979 5011. Deixa a sua ligação aí com as nossas telefonistas, ou se não, você pode enviar um WhatsApp para 11 99643 3827. Participe lá no Facebook. Nós estamos ao vivo no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para você curtir e compartilhar lá com os seus amigos, né, também a nossa transmissão. E pode acessar o YouTube da Rádio Boa Nova e também o YouTube da TV Mundo Maior. Como a gente vai aí falar sobre as obras básicas, a gente já quer saber se teve algum desafio, né? E quais foram os maiores desafios que Kardec teve para codificar a doutrina, Estela? Poxa vida, não é... A gente entrou nessa doutrina agora, nessa nossa vida agora recente, atual, e encontrou tudo pronto, não é, Vanessa? É. Nós encontramos assim, você quer ou você não quer, você tem escolhas. Kardec teve vários desafios. Kardec, a preparação dele já como profissional já ajudou muito, né? Já estava tudo, entendo que pensado para que ele fosse um ótimo codificador da doutrina. Ele teve os desafios físicos, não é? Do cansaço, de muito trabalho, de muito
de muito estudo, de muita conversa com os espíritos. No lançamento do Livro dos Espíritos, logo em seguida, e despertou, vamos dizer assim, a ira da Igreja Católica. Não é esse conteúdo que para eles era coisa era um pecado mortal, vamos dizer assim, evocar os mortos, adivinhar o futuro, era o que se achava da doutrina, não é? Então teve essa questão também social, vamos dizer assim, da dificuldade de Kardec. Ele colocou um pseudônimo justamente para não misturar com a sua vida profissional, para que ele assumisse todos os desafios dessa nova empreitada dele, não é? Então eu acredito que a queima dos livros em Barcelona, toda essa questão de dúvidas com relação à doutrina, coisa nova aparecendo. Então eu acho que esses foram os desafios dele. E o desafio do cansaço, o desafio físico mesmo, que ele cumpriu até o fim aquilo que foi solicitado para ele, sem questionar, assim, sem duvidar, no sentido da proposta dele, né? Ele fazia toda aquela seleção das perguntas e respostas e tudo mais, mas sem a dúvida dele trabalhar, dele se doar a essa doutrina. Então eu entendo que esses desafios que hoje nós não temos, não é? Ele já preparou tudo isso e deixou isso muito, muito fácil para nós hoje entendermos essa doutrina e optarmos por ela. Eu acho que esses desafios da sociedade, os desafios de trazer uma coisa nova, um conteúdo novo, ter como concorrente, entre aspas, o catolicismo, não é muito forte na Europa. Eu entendo que esses foram os principais desafios deles, de se manter firme com essa nova proposta. Aqui pelo nosso WhatsApp, a Ana Almeida Miranda, de São Mateus, São Paulo. Bom dia, amigos. Bom dia, Ana. Eu acho que quanto mais estudo Kardec, menos sei. Por que a gente tem essa percepção, Jader? É uma percepção, talvez, aparente. A doutrina espírita, e um professor usava essa expressão, a doutrina espírita ela prende mistérios, ou seja, ela é cercada de várias situações que precisam ser esclarecidas ao longo da nossa existência, e não digo existência apenas nesta vida, mas em outras encarnações. O Espiritismo, enquanto crença na imortalidade da alma, ela se revela de um modo muito especial para vários espíritos ao longo de várias existências. Então, fique tranquila por ter dúvidas. Quando você chegar ao ponto de ter todas as dúvidas respondidas, se responsabilize ainda mais, porque agora você não tem mais dúvidas e a doutrina para você deve ser uma referência para todas as respostas que você já sabe. Então fique feliz, viu, minha colega, porque você tendo dúvidas, o Espiritismo sempre será uma fonte de conhecimento maior. Então essa impressão é apenas aparente. A dúvida é uma característica muito fértil da doutrina espírita, porque ela permite estendermos sempre discussões e novas perspectivas de ver a doutrina com uma atualidade que é impressionante, mesmo já tendo mais de 150 anos de existência e muitíssimo atual. Nosso Facebook, Ulisses Soares. Bom dia, senhoras, senhores. Nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. A doutrina espírita tem 1% da população. Quando a humanidade vai aderir ao espiritismo? Théo. Que pergunta difícil. Pergunta difícil. Porque não é o futuro das religiões que fala, né? Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, acho que está ligado nesse sentido, né? Sim, porque são questões que a gente não está pensando muito nisso, né? Em números e adeptos. Quantos são adeptos ao espiritismo e não se colocam como sendo? Não é? Gostam, são atraídos pelo conteúdo, mas não se colocam como sendo. Tem muitas pessoas que têm a sua religião lá de família e tudo mais, mas abraçam muitos conceitos da doutrina.
entendem muitos conceitos da doutrina, trabalham com muito conceito da doutrina. Então, a estatística não é uma coisa assim que a gente precise se preocupar, vamos dizer isso, mas é mais uma conduta moral, é isso que a doutrina nos coloca. A doutrina nos coloca que tenhamos uma conduta moral. E dentro de uma conduta moral, a gente não precisa de rótulo, não é? Muitos de nós ainda precisamos ter esse conteúdo para nos manter firmes dentro de uma linha de conduta. Então, nós precisamos estudar a doutrina espírita, nós precisamos nos colocar como espíritas, ainda precisamos disso para nós mesmos, para que nós nos fortaleçamos nesta conduta. Muitas pessoas já são pessoas moralizadas, são pessoas que têm uma conduta própria e orientada pela doutrina espírita e não se dizem espíritas. Então, isso não é uma questão muito de estatística, eu acredito que seja mais uma questão de conduta moral. Quando nós percebemos que nós somos todos criados pelo mesmo Criador, que somos irmãos, que juntos somos melhores, aí a gente vai ter adeptos da conduta moral e não do espiritismo. Não tem essa necessidade, vamos dizer assim. O mundo progride. O mundo já está indo para a regeneração por conta da nossa conduta moral. Se a doutrina é um instrumento para que eu melhore a minha conduta moral, ótimo. Tem algumas pessoas que têm outros instrumentos para trabalhar essa conduta moral, não é? E não necessariamente a doutrina espírita. Então, nosso amigo pode sim ficar despreocupado, porque quando nós estamos nessa fase indo para a regeneração, por conta da nossa melhora moral, da nossa conduta moral, e não porque somos 1% da população espírita. Não é a doutrina espírita que vai nos salvar, mas é a nossa conduta moral que nos transforma. A melhor forma de estudarmos aí, a melhor forma do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Jader? Lendo o Livro dos Espíritos. É muito curioso porque o livro que é a porta de entrada para muitos que ingressam na doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Naturalmente, pela nossa sociedade ser uma sociedade que ainda predomina um cristianismo através de várias religiões e segmentos que aqui se instalaram desde o início da nossa sociedade. E a presença religiosa cristã é muito grande. Mas a doutrina espírita, ela tem um princípio, e esse princípio está no Livro dos Espíritos. Então, recomendável, e acho que é o grande desafio, é nós darmos um passo antes e conhecermos o Livro dos Espíritos, em especial a parte terceira das leis morais, onde lá está todo o embrião que os espíritos, com Allan Kardec, cooperaram em conjunto para desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo. Especialmente na questão 625, quando Kardec busca uma espécie de bússola moral para aquela doutrina que nasceria naquele momento tão conturbado de descobertas, incertezas, que era o século XIX, e não havia ainda uma ideia de qual direção a doutrina tomaria no seu sentido moral. E então os espíritos respondem que o maior modelo e guia a ser seguido nesse sentido é o Cristo, a segunda revelação. Então, por isso, é importante conhecer primeiro o Livro dos Espíritos, especialmente na parte terceira, porque aí se compreende com muito mais clareza o Evangelho segundo o Espiritismo. E não se deter nesta obra, mas adentrar em outras, porque elas se interligam, fazem um todo conjunto. Como diz o nosso saudoso Herculano Pires, o Livro dos Espíritos é uma grande base, e por ela todas as demais obras que compõem o chamado Pentateuco fazem uma grande espinha dorsal, de onde do Livro dos Espíritos descende o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todas as obras têm sua relevância. Então, talvez, para o nosso convite, o nosso desafio é conhecer o Livro dos Espíritos para entender muito mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos mandar alguns abraços para você que está aqui no nosso Facebook hoje. A Simone de Albuquerque conosco. A Verinha, Vera, nossa telefonista, que bonitinha, está por aqui. Muitos beijos, Estela, Vanessinha, a nosso convidado. Ai, que linda. Beijo, Vera. Saudade. Saudade mesmo. Gratidão por estar por aqui com a gente. Antônio Carlos Cassis, bom dia. Sempre bom estar com vocês.
Bacana, um beijo para você, Antônio. Laura Oliveira por aqui também, Rafael Barbosa, bom dia novamente a todos, um abraço aí para você. E o Ulisses Soares agradeceu aqui a resposta. Obrigado, uma resposta magnética da sua colega, parabéns. Aí. Magnética foi ótimo. Obrigada. A doutrina espírita nos encanta, não é? Eu vejo o Jader, vejo o Jader falando, a Adriana quando está aqui com a gente, os outros comunicadores da rádio e da TV. A gente fala encantado, porque é uma coisa que nos traz bem, né? Não é? A gente fica feliz de conversar, satisfação, a lógica da doutrina, a coerência da doutrina, isso nos deixa encantado. É mesmo. Como a gente falou um pouquinho aí do estudo do Evangelho, né? O Jader falou sobre o Livro dos Espíritos. Como que a gente pode, então, começar aí depois dessas leis morais, que a gente já deu ali uma breve estudada, aí a gente vai já pegar o Evangelho, a melhor forma seria ir em grupo, numa reunião online mesmo no Centro Espírita, ou no Evangelho no Lar, ou alguma outra forma. O que você fala sobre isso, Estela? Bom, todas essas formas são maneiras de estudar o Evangelho, não é? Todas essas formas são maneiras que a gente pode se utilizar para estudar o Evangelho. O Jader falou muito bem quando ele coloca que a gente precisa ter a referência do Livro dos Espíritos, porque são perguntas e respostas que nós temos, são perguntas que muitas vezes nós temos ao manusear a doutrina, e lá no Livro dos Espíritos está bem esclarecido, e tem algumas questões que Kardec até pergunta de novo, reforça a pergunta para ter uma resposta mais completa, e os espíritos ali, com toda a sua organização, respondem a Kardec, então eu entendo que seja muito bacana. O Evangelho, ele nos proporciona esse consolo moral também, e a gente pode estudar de várias maneiras. Eu entendo que se a pessoa é autodidata, ela consegue ficar lendo e aprendendo, ela pode fazer o estudo do Evangelho no Lar, por exemplo, uma vez por semana, ou ela pode ter o hábito da leitura diária do Evangelho. Se ela encontrar dificuldade, não estiver entendendo, tiver ali com o Livro dos Espíritos junto, ela pode fazer esse estudo em grupo numa casa espírita, ela pode procurar um curso de doutrina numa casa espírita. Eu comecei assim, eu conversava com a minha sogra, ela falava algumas coisas da doutrina, e aquilo foi me despertando, e aí eu ficava assim chateada de fazer pergunta para ela todo dia que eu encontrasse, falar sobre esse assunto. Eu procurei uma casa espírita para que eu pudesse estudar a doutrina. Também é um instrumento bem didático para que a gente possa, bem fiel também, para que a gente possa conhecer a doutrina espírita. Então o Evangelho, eu acho que ele pode ser estudado de várias formas. É diferente da leitura simples, assim, né? Mas muitas vezes a pessoa ela precisa também dessa leitura simples. Às vezes uma leitura de um parágrafo do Evangelho, ela se acalma, ela retoma, recobra o seu equilíbrio, porque aquilo já te traz uma tranquilidade. Então, eu acho que todas essas formas são formas, Vanessa, em grupo, discutindo sobre o assunto. É lógico que conversando sobre o assunto, não brigando sobre o assunto, indo a uma casa espírita para que possa ter um entendimento melhor e maior sobre aquele conteúdo lido, e ela pode fazer isso em paralelo, ela pode fazer o curso de doutrina e trabalhar isso em casa. Então são essas várias maneiras que pode ser estudado, eu diria, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode trazer para o Evangelho no Lar o Livro dos Espíritos também, Jader? Não só o Livro dos Espíritos, como outras obras que possam ter a proximidade com a proposta espírita. O Evangelho no Lar, ele tem uma origem numa sugestão que Allan Kardec faz na Revista Espírita, salvo engano, de 1864, onde ele recomenda para muitos leitores que estavam correspondendo com ele e que pediam uma forma mais constante de ter contato com a leitura e o conhecimento espírita. Então, ele recomenda, que não é nada ilícito e até mesmo estimulado, fazer uma leitura semanal, reservando talvez no domingo, principalmente para aqueles que eram recém-vindos da religião católica e tinham o hábito do domingo como espaço e tempo para o estudo, reservar um instante para ler, comentar com aqueles que estavam na residência com ele e discutir alguns assuntos daquele trecho.
Dali surgiu a essência do Evangelho no Lar, que mais tarde foi impulsionada principalmente pela obra Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neio Lúcio, que havia sido avô, salvo engano, de Rômulo Joviano, o pai de Rômulo Joviano, que apresentou pela primeira vez o espiritismo ao jovem médio Chico Xavier. O Evangelho no Lar se tornou uma ferramenta poderosa de trazer o espiritismo para dentro de casa e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas com mais liberdade e com mais, talvez, adequação à realidade em que elas vivem, compreender melhor ainda, mais ainda, o conhecimento espírita. E, voltando à pergunta, sem dispersar tanto, qualquer obra que trate ou que esteja próximo dos princípios da doutrina espírita é absolutamente válido da sua leitura. Os versículos da Bíblia, muitos fazem, não há problema nenhum. O importante é que nessa reflexão, nesse estudo, haja uma compreensão, um entendimento. Se faça a leitura e haja um entendimento por todos daquilo que está sendo lido e a compreensão verdadeira do sentido daquilo que foi escrito. Tendo essa compreensão e levando essa reflexão para o dia a dia, para a semana, é absolutamente válido qualquer leitura correlata ou da própria doutrina espírita. Então, também não existe nada aí que nos impeça de estudar essas obras, né? Todas as obras de Kardec, né, Estela? É verdade, e não há nada que nos impeça também de fazermos o Evangelho no Lar num dia, num horário determinado e ter um outro dia para continuar o estudo das obras, né, do Livro dos Espíritos, da Gênesis, Livro dos Médiuns. Eu acho que é uma questão de se organizar, né, organizar esse estudo em família, se for o caso, trazer, às vezes a pessoa faz um estudo no centro, trazer aquele conteúdo que ela aprendeu ali, assimilou ali para dentro de casa e dar continuidade a esse estudo. Então, eu acho que são muitas formas válidas para que a gente compreenda. Às vezes as pessoas falam com a gente, falam assim, mas é muito difícil estudar a doutrina, são termos difíceis, são coisas difíceis. Mas eu acho que tudo, como o Jader falou, é um hábito. É um hábito. Se tudo que for difícil a gente não for fazer, a gente nunca vai aprender nada em segmento nenhum. Todos os nossos aprendizados, eles exigem uma organização, um esforço, um empenho, uma boa vontade. Então, pega o livro, se está difícil, pega como o Jader falou, um livro correlato que explique com mais facilidade aquilo que você não está entendendo. Procure um centro espírita, tem o plantão de orientação, que você pode chegar lá e fazer um questionamento. Agora, nessa época que nós estamos virtuais, né, por conta dessa pandemia, muitos centros espíritas trabalham com e-mail, então você manda ali a sua pergunta e tem a sua resposta. Às vezes você está fazendo um Evangelho no Lar, surge uma dúvida, tem plantão virtual, tem orientações pelas redes sociais. Se inscreve lá, pergunta, procure, porque às vezes se a gente fica sozinha lendo uma coisa, às vezes a gente se perde no entendimento. Aquilo fica chato, aquilo fica difícil. Então, procure referências sobre o assunto, sempre de fontes idôneas, não é? Porque tem muita coisa por aí também. Acho que ficar jogando coisa no Google não é também muito apropriado, porque aparece de tudo. Então, você precisa ter a base para poder selecionar aquilo que você está pesquisando no Google, para saber se aquilo condiz com a doutrina ou não. Então, acho que tem muitas formas que a gente pode se empenhar e estudar e não ficar, é difícil, é uma leitura difícil. Não é não, a gente consegue, mesmo que seja com um dicionário do lado ali, é importante, porque é aprendizado nosso, é conhecimento nosso, e esse conhecimento fica no espírito, e pensa que na próxima vez isso vai ser mais fácil para você, porque você já está com esse conhecimento adquirido já, não é? Então, eu acho fascinante estudar, eu sou suspeita para falar disso. Muito bom. Aproveitando que hoje nós estamos trazendo o tema aqui sobre as obras básicas de Allan Kardec, hoje nós teremos a live de lançamento do novo livro, Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, com um pesquisador espírita, autor de obras espíritas de sucesso e comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, Paulo Henrique de Figueiredo, e também o advogado, pesquisador e palestrante espírita Lucas Sampaio. O evento contará ainda com a participação especial do advogado, presidente do TELMA, que é o Teatro Espírita Leopoldo Machado de Salvador, Dr. Júlio Nogueira,
e fará aí uma análise sobre os aspectos jurídicos dos fatos revelados na obra e o desvio que se deu pela constituição da sociedade anônima nas obras de Kardec. Então participe desse momento histórico de resgate ao espiritismo pelos canais da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Essa live de lançamento do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, com o Paulo Henrique e com o Lucas Sampaio, será hoje, dia 29 de outubro, das 19 às 21. Que bacana, né? Começa às 7 da noite, você já acompanha essa live e participa conosco pelo Facebook e YouTube da TV Mundo Maior e também no YouTube da Rádio Boa Nova, né? Bacana demais. Pode também adquirir o livro com valor exclusivo de pré-venda e autografado pelos autores no site mundomaior.com.br. Então acesse o site também, mundomaior.com.br, e acompanhe essa live hoje às 19 horas. Vamos aqui para o nosso Face, mandar um abraço também para Maria Wanda. Bom dia, amigos. Que bacana, Maria Wanda. Bom dia para você também, todos participando aqui no nosso Face. Vamos para o livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, ele é o melhor roteiro para que a mediunidade ela seja exercida de forma coerente com a doutrina, Jader? Sem dúvida. Apenas corrigindo a informação que eu disse agora há pouco, né? O Lúcio, sim, pai de Rômulo Joviano. Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi uma forma talvez muito mais organizada que o próprio Allan Kardec se esforçou para apresentar a forma como se comunicar com os espíritos. Depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, surgiram muitas cartas e correspondências de pessoas perguntando: eles existem, nós vemos, percebemos, mas como é que a gente faz para conversar com eles? E então Allan Kardec, e pela orientação do Espírito Verdade, entendeu melhor organizar e sistematizar todas essas orientações num livro à parte, que ele já dá algumas informações preliminares na introdução do Livro dos Espíritos. E ele fala que no segundo momento isso será tratado com maior dedicação. E aí vem logo depois o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um roteiro que, ao seu tempo, se transformou numa grande ferramenta para várias pessoas no mundo inteiro interagirem com os espíritos. É uma ferramenta ainda atual, né? Apresenta para nós vários tipos de formas de comunicação, os meios para se comunicar, mostra com uma maneira impressionante a maneira como as casas espíritas deveriam se erguer, organizar suas reuniões, sistematizar o modo como fazer. Há algumas informações muito especiais, especialmente nos capítulos em que o Espírito São Luís realiza várias respostas a respeito do processo mediúnico, capítulos relacionados ao cuidado com o charlatanismo, a prestidigitação, os falsos médiuns, o cuidado com a falsa mediunidade, que ainda hoje é uma atenção que nós devemos dar. Ou seja, Allan Kardec buscou se esforçar para que, nesse livro, as pessoas pudessem ter segurança e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade dessa comunicação. Para aquele que se inicia na doutrina espírita e está sendo convidado a educar a sua mediunidade, é o primeiro livro a ser conhecido e esforçado a ler e a conhecer todas as suas informações. Outras obras atuais, mais recentes, e obras históricas, inclusive, que tratam do mesmo tema, mas a base está lá. Todas as informações essenciais sobre a mediunidade ao modo espírita consta nesse livro. É um livro muito importante. O que você acha, Estela? Concordo plenamente com o Jader, porque a comunicação com a espiritualidade não pode ser de forma desorganizada, não pode ser de forma aleatória, não pode não ter sentido, não ter objetivo. A gente precisa de um objetivo para ter essa comunicação, porque aí eu vou olhar para o lado dos médiuns, não é? O desequilíbrio dele, se ele não tiver uma conduta correta nessa ação, se essa ação não tiver uma utilidade, se isso não for um diálogo de aprendizado para os dois lados, né? Esse objetivo também. Eu contribuo com o plano espiritual contribui comigo, com a minha comunicação, com o meu interesse, com a necessidade daquela informação. Então, se isso ocorre de forma desorganizada, nós também poderemos ter uma desorganização no equilíbrio do médium e uma desorganização no espírito comunicante, no equilíbrio dele também.
Então, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, nos dá toda essa organização, nos mostra toda a seriedade dessa comunicação, toda a organização e disciplina que isso deve acontecer. Então, tem essa linha, essa conduta a ser seguida, e o livro dos Médiuns é a melhor orientação que nós temos, sem dúvida. O livro dos Médiuns traz observações, informações a respeito da obsessão, né? E nós estamos vendo aí que tem obsessores querendo apagar a luz da Estela. Pois é, eu tô tentando, eu ligo, eu acendo aqui, eu deixo claro, daí a pouco acontece alguma coisa. Hoje o dia está complicado, tecnologicamente falando. Mas nós estamos aqui, né, Van? As pessoas precisam ter olhos de ver, mas ouvidos de ouvir também. Então agora a gente usa essa segunda opção. Mais do que nunca, viu? Muito bom. Qual que é o conteúdo principal de O Céu e o Inferno, Jado? É a respeito da vida além e as consequências das nossas ações. Quando nós ouvimos falar na doutrina espírita, e esse conceito é cantado e decantado várias vezes, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, fruto naturalmente também de uma grande divulgação das obras mediúnicas do médium Francisco Cândido Xavier, onde, através do espírito de André Luiz, se divulga muito as consequências do além-vida, especialmente para ele mesmo, que sofreu isso, e que nós vemos alguns aspectos no livro primeiro dele, que é O Nosso Lar. Nós vemos na obra O Céu e o Inferno as consequências das nossas ações. A relação que ocorre efetivamente entre o mundo físico e espiritual. O que acontece? Quais são as ações que fazemos aqui e que desencadeiam em consequências no mais além? E quais são as perspectivas que realizamos por lá e podemos respaldar e até resgatar em vidas posteriores aqui? Então essa relação do céu e inferno é muito importante. Allan Kardec, a partir do céu e inferno, começa com a orientação da espiritualidade, sem dúvida, mas com uma busca por responder a ataques cada vez mais aprofundados, especialmente da Igreja Católica, que era a religião vigente na França na época. E a primeira coisa que ele busca na obra é esclarecer os conceitos católicos que são divulgados há séculos e que caem por terra com a doutrina espírita. A ideia do céu, a ideia do inferno, a ideia da eternidade das penas, a ideia dos anjos que foram eleitos por Deus para serem eternamente puros. Então tudo isso cai por terra, não a partir de Kardec nem do Espírito Verdade, mas uma parte que é muito especial e que todos podem ser convidados a ler, são os diálogos, as mensagens dos espíritos que, em vidas, relatam, através de manifestações no livro, relatam as suas experiências de vidas anteriores, sobre vários aspectos. Os espíritos suicidas, os espíritos arrependidos, os espíritos inferiorizados, os espíritos que, por uma paixão, por um descuido, deram por fim a sua vida. São vários capítulos com várias faces de como a nossa vida desencadeia consequências na nossa própria evolução espiritual. O livro é um grande alerta para nós nos responsabilizarmos tendo contato com a doutrina espírita e saber que ela não nos vai eternamente punir pelos nossos erros, mas de que sempre há uma oportunidade de resgatar os equívocos e recompor os nossos comportamentos, seja nesta ou em outras vidas. Matando a eternidade das penas e aniquilando a ideia de que espíritos sejam privilegiados por Deus, Allan Kardec e o Espírito Verdade nos trazem uma grande consoladora informação de que todos nós somos amados por Deus igualmente e sempre temos uma nova oportunidade. Então isso nos traz uma libertação das amarras que nos arrastavam há séculos pela humanidade, de uma ideia de uma sociedade que leva muita culpa e muito medo da morte. E matando um pouco mais a morte com esse aspecto, a espiritualidade vem nos dizer que nós devemos nos responsabilizar mais, estando mais livres para agir com mais bom senso diante das ações da vida. É muito importante. O Céu e o Inferno é uma obra muito importante para ser lida como continuidade da codificação. E a segunda parte, em especial, me chama muito a atenção, porque ali nós vemos o espiritismo na prática, os espíritos se manifestando e relatando as suas próprias impressões do mais além. Muitos em situação muito infeliz e outros em situações muito felizes. Inclusive, há relatos de espíritos que não acreditam em Deus e que relatam suas consequências no mais além. É uma obra para ser conhecida, sem dúvida.
fundamental para o estudo, né, Estela? Fundamental porque o que atrai também nesta obra são os exemplos. Como o Jader falou, a parte das comunicações, das mensagens. Então, tem muitas situações ali que a gente se coloca dentro delas, né, através dos exemplos que os Espíritos nos trazem. Então, sem dúvida, uma obra que enriquece ainda mais o conteúdo doutrinário. E o conteúdo principal da Gênese, Jader? O conteúdo da Gênese é aquilo que, fazendo aquela ideia de espinha dorsal que está no Livro dos Espíritos, diz respeito à parte última, né? O livro 4 do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Boa parte do que está ali, assim como alguns trechos na parte segunda do mundo espírita, foram usadas como base para a construção da obra A Gênese. Obra que, inclusive, sofreu um justo processo de rememoramento atual, pelo trabalho muito bem esmerado da FEAL, do Paulo Henrique de Figueiredo, com a nova edição da Gênese, com as informações atualizadas e justificadas. Essa obra, ela busca mostrar para a gente o futuro, o que virá, o que vai acontecer, né? O porvir, o que será da humanidade. E antes que isso aconteça, Allan Kardec faz uma jornada espetacular e com esforço incrível, mostrando a origem em várias perspectivas. A origem do universo, a origem do nosso planeta e a origem da humanidade. Com uma colaboração de conhecimento técnico do seu amigo de primeira hora, que foi apresentado para ele quando esteve no lançamento do Livro dos Espíritos, que foi Camille Flammarion, ele pôde escrever capítulos como um deles que é espetacular, que você pode ouvir o audiolivro, fechar os olhos e viajar pelas dimensões do infinito, que é Uranografia Geral. É um capítulo que descreve a origem do universo. Imaginem só, no século XIX, descrever com essas informações que, na época, estavam ainda em recém-descobertas. A ciência astronômica estava ainda em grande evolução. Hoje, nós temos a condição, como recentemente houve, de saber a origem de tudo, né? Ver as estrelas, o espaço. Isso, para nós, é muito importante. A Gênese é uma obra também muito importante a ser conhecida. Muito bom, nós já vamos finalizar o Rádio Revista de hoje, passamos por todas as obras, deixamos aqui também o convite para a live de hoje, foi muito legal ter a sua participação, Jader, gratidão, tudo de bom. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigada, Estela, beijo. Beijo a todos, eu agradeço, Jader, também por estar aqui conosco e recomendamos a todos que leiam os livros de Kardec, as obras básicas de Kardec, para que conheça realmente a importância e o esclarecimento que essa doutrina nos traz. Um beijo a todos, até o próximo programa. É isso mesmo, continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa.